pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Vamos começar com a liga alemã, a Bundesliga, onde temos a equipe do Augsburgo enfrentando a equipe do Borussia Dortmund. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Augsburgo, perdeu uma, empatou 2 e venceu 2. A equipe do Augsburgo é a 10ª colocada com 17 pontos ganhos. A equipe do Borussia Dortmund, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Borussia Dortmund é a 5ª colocada com 25 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Borussia Dortmund. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Borussia Dortmund para vencer. Premiership, Campeonato Escocês, temos a equipe do Celtic enfrentando a equipe do Hearts. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Celtic é a 1ª colocada do Campeonato Escocês com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Hearts é a 6ª colocada com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, perdeu 2 e venceu 3. Já a equipe do Hearts, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Celtic. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Celtic para vencer. Premier League, Campeonato Inglês, temos a equipe do Chelsea enfrentando a equipe do Sheffield. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Chelsea é a 12ª colocada com 19 pontos ganhos. A equipe do Sheffield United, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Sheffield United é a 20ª colocada com 8 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Chelsea, um empate e 1 vitória para a equipe do Sheffield United. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Chelsea para vencer. Premier League, Campeonato Inglês, temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Crystal Palace. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Manchester City é a 4ª colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Crystal Palace, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Crystal Palace é a 15ª colocada com 16 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Manchester City, um empate e 1 vitória para a equipe do Crystal Palace. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Manchester City para vencer ou partida acima de 2,5. Premier League, Campeonato Inglês, temos a equipe do Newcastle enfrentando a equipe do Fulham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Newcastle, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. A equipe do Newcastle é a 7ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Fulham, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 3 e perdeu 2. A equipe do Fulham é a 10ª colocada com 21 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Newcastle e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Newcastle para vencer. Na Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Atlético de Bilbao enfrentando a equipe do Atlético de Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Bilbao, venceu 3 e empatou 2. A equipe do Atlético de Bilbao é a 5ª colocada com 29 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Madrid, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Atlético de Madrid é a 3ª colocada com 34 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Atlético de Bilbao, um empate e 2 vitórias para a equipe do Atlético de Madrid. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Atlético de Madrid para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato holandês, temos a equipe do Utrecht enfrentando a equipe do Walwijk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Utrecht, empatou 3 e venceu 2. A equipe do Utrecht é a 13ª colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Walwijk, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Walwijk é a 5ª colocada com 15ª colocada com 13 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Utrecht e 3 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Utrecht para vencer.
Campeonato italiano, temos a equipe da Napoli enfrentando a equipe da Cagliari. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, perdeu 3 e venceu 2. A equipe da Napoli é a sexta colocada, com 24 pontos ganhos. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cagliari, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Cagliari é a 16ª colocada, com 13 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe da Napoli e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Napoli para vencer. Superliga da Suíça, temos a equipe do Lausanne enfrentando a equipe do Young Boys. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lausanne, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Lausanne é a 12ª colocada com 11 pontos ganhos. Já a equipe do Young Boys, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe do Young Boys é a primeira colocada com 35 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Young Boys. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Young Boys para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Red Bull Leipzig enfrentando a equipe do Hoffenheim. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Red Bull Leipzig é a 4ª colocada com 29 pontos ganhos. Já a equipe do Hoffenheim, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Hoffenheim é a 6ª colocada com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Red Bull Leipzig e uma vitória para a equipe do Hoffenheim. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Red Bull Leipzig para vencer. Superliga da Sérvia, temos a equipe do Partizan enfrentando a equipe do Radnik. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Partizan, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Partizan é a 2ª colocada com 43 pontos ganhos. Já a equipe do Radnik, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. A equipe do Radnik é a 11ª colocada com 19 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Partizan e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Partizan para vencer. Liga da Romênia, temos a equipe do FCSB enfrentando a equipe do Hermannstadt. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do FCSB, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do FCSB, a famosa Estrela Vermelha de Bucareste, é a primeira colocada com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Hermannstadt, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Hermannstadt é a 6ª colocada com 28 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Estrela Vermelha, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Hermannstadt. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. FCSB para vencer. Na Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Valência enfrentando a equipe do Barcelona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Valência, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Valência é a 11ª colocada com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Barcelona, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Barcelona é a 4ª colocada com 34 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Barcelona. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Barcelona para vencer. Primeira Liga do Campeonato Português, temos a equipe do Boa Vista enfrentando a equipe do Vitória Guimarães. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boa Vista, perdeu todas suas 5 partidas. Atualmente a equipe do Boa Vista é a 10ª colocada com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Vitória Guimarães, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Vitória Guimarães é a 5ª colocada com 25 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Boa Vista, 3 empates e uma vitória para a equipe do Vitória Guimarães. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Vitória Guimarães para vencer. Pronto com as seguintes sugestões: Napoli vs Cagliari, casa. Napoli para vencer. Manchester City vs Crystal Palace, casa. Manchester City para vencer. E Augsburgo vs Borussia Dortmund, fora.
Borussia Dortmund para vencer. Lausanne versus Young Boys, fora. Young Boys para vencer. Celtic versus Reds, casa. Celtics para vencer. Valência versus Barcelona, fora. Barcelona para vencer. E Boa Vista versus Vitória Guimarães. Vamos de uma dupla chance. Vitória Guimarães para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora.